Bom dia, pessoal. Tudo bem com todo mundo? Está me ouvindo? Meu nome é Jonathan. Eu faço parte da linha de troca térmica da Bermo e hoje estou aqui para falar um pouco aí sobre as boas práticas em trocadores de calor à placa. Só deixa eu ver aqui. Chat. Tá, som ok. Beleza, obrigado, Bruno. Então vamos iniciar aqui a nossa apresentação. Então, vamos falar um pouco agora sobre a parte de construção do trocador de calor. O trocador de calor, ele tem a placas, ele é composto pela chapa fixa, que é essa chapa aqui, a chapa móvel, o conjunto de barramento superior, ou trilho, e o conjunto de barramento ou guia inferior. O pé de apoio, as placas e gacheta, e o conjunto difuso de aperto ou barra roscada. Aqui nessa figura a gente consegue identificar, tá, que os trocadores de calor, eles têm a chapa inicial final, a placa inicial final, onde ele não tem contato com a chapa fixa. Então, aqui nesse caso, tem uma vedação nos 4 O-rings, nos quatro bocais. No subsequente, vem a placa onde vem o fluido quente, tá em vermelho aqui, e ela tem só uma abertura em cima e uma embaixo e a vedação para o fluido frio. Na outra placa, daí vem o fluido frio no lado oposto, onde temos toda a abertura da placa para escoamento do fluido frio e a vedação do fluido quente. Então, a parte construtiva dele é basicamente essa. E aqui eu vou falar um pouco sobre barramento, o conjunto difuso, porque às vezes a gente olha por que o trocador de calor ele tem um conjunto difuso de aperto tão grande ou um barramento tão grande. Isso para facilitar a montagem do equipamento. Então, quando a gente monta a chapa fixa, a chapa móvel, pé de apoio, a colocação das placas, elas precisam de uma distância mínima. Então, a gente tem a parte de colocação meio que em diagonal, né, para facilitar ali esse barramento, essa distância, para facilitar essa montagem. Outro ponto importante é quando vai em campo, tá, o equipamento vai para montagem. Nesse caso aqui, por exemplo, nós temos um trocador de calor com mais passes. Então, ele tem a entrada de um fluido em cima, do outro fluido a saída. E na parte traseira, onde que é a chapa móvel, ele tem daí as outras conexões. Então, no caso das outras conexões, ela dificulta a abertura do equipamento da chapa móvel. Então, o indicado é sempre tomar cuidado para que tenham conexões que facilitem a abertura desse equipamento. Então, que foi feita uma flange, né, tem toda a linha do fluido, e tem uma flange que facilita depois para essa abertura do trocador de calor. Aqui, como eu demonstrei, né, a parte da montagem das placas, então elas são colocadas em diagonal dentro do equipamento, depois a chapa móvel é aproximada e colocados os fusos de aperto. Aqui eu vou demonstrar um pouco do fluxo de funcionamento do equipamento, onde aqui está demonstrando que entre a chapa fixa e a primeira placa não tem fluxo correndo, então aqui só tem o contato dos anéis O-ring com o bocal, e daí tem a entrada do fluido quente por esse lado, né? Ele escoa entre uma placa sim e uma não, e daí temos a entrada na parte inferior do outro fluido, o fluido frio, que também daí começa a subir numa placa sim e uma não, intercalando as placas.
Falar um pouquinho agora sobre as placas, então. A Berma ela trabalha com placas standard, que o canal é entre 1,5 a 4 milímetros, dependendo do modelo. Essas placas elas são desenvolvidas para atender a melhor distribuição possível da superfície, tendo aproveitamento total na área, né? Ela garante que não tenhamos ponto morto, né? Ponto que não teria troca térmica. E as placas elas também são feitas com subos nas laterais para facilitar e identificar um vazamento do fluido. O acabamento é sanitário, então, apesar de não ser ser utilizado em toda a linha, né, é uma placa com acabamento sanitário. E a gente trabalha com alguns materiais como o aço inox 316L, o titânio grau 1 e a Asteloy C276. De maneira geral, a utilidade é a ISE 316L. Titânio grau 1 a gente utiliza normalmente em salmoura, em fluidos como água do mar, e a Asteloy C276 em produtos ácidos com concentrações mais altas e temperaturas também um pouco mais elevadas nesse produto. Placas Free Flow. As placas Free Flow, elas também têm como princípio não ter nenhum ponto morto, né? Ela tem um escoamento perfeito. Ela é uma placa que não tem contato entre os canais. Ela é muito utilizada na parte de frutas, né, com polpa, no efluente têxtil, caldo de bagacilho. Então, produtos que possam ter algum tipo de sólidos um pouco maiores, é utilizado, então, as placas Free Flow. Essas placas, elas têm umas juntas um pouco mais grossas, um pouco mais espessas, né? E a vida útil dela se torna um pouco mais maior também. Essas placas, por não ter contato entre os canais, ela acaba tendo uma espessura um pouco maior de placa, tá? Ela trabalha com placas aí de 1,2 milímetros, um pouco mais grossa do que as standard, que normalmente são 0,6. E aqui demonstra um pouco os pontos, né, que ele não tem contato entre os pontos. Então, aqui a gente demonstra essa diferença da placa. Aqui embaixo daí tem a distância entre os canais, e aqui como é que fica a montagem dela, visão lateral. Também trabalhamos com a linha de troca de placas semi-soldada, onde nós temos a gacheta que faz a vedação do fluido líquido e onde faz a vedação do fluido refrigerante ou da amônia, né? Via solda, conforme essa figura aqui. Então, a vedação entre as placas para o fluido refrigerante é feito através de solda. Então, essa daqui é uma placa bastante utilizada, principalmente na linha de amônia. Gacheta. Então, as gachetas a gente trabalha com esses 5 modelos aqui, que são em neoprene, até 110 graus, normalmente utilizado para amônia. A EPDM até 165 graus, normalmente a gente utiliza elas para vapor. E daí temos também a NBR, normalmente utilizado em linha alimentícia, laticínios, pela questão de gordura, que vai até 135 graus. Daí temos as juntas em Viton, que vai até 180 graus, normalmente utilizado em óleos. E temos também a junta Viton GS, que é para óleo e para vapor até 220 graus. Aqui embaixo a gente demonstra um pouco dos tipos de gacheta, como é que elas são colocadas nas placas, tipo a Stud Type, que é esse pontinho que vai dentro desse buraco, né? Ele vai encaixadinho ali dentro. Essa Clip Type, que ela vai, essas orelhinhas por baixo desses relevos da placa.
a glue type que é colada, então essa aqui é uma junta colada, e essa snap-in que é com ela é pressionada dentro desse canal através desse, aqui temos uma partezinha que conecta junto com esse amassadinho aqui na placa. Então, as juntas elas são projetadas, tá, para fazer a vedação da placa. E aqui nós temos a vedação de um fluido, de um bocal, para a passagem de um fluido. Enquanto que aqui nós temos a abertura do bocal e o escoamento de todo o fluido pela placa. Aqui a gente chama de ombro da gacheta aqui, né? Onde que ela faz o quê? Uma vedação, uma segunda vedação para diminuir o risco de contato com o outro fluido que está passando aqui. Então, sempre que houver a passagem de algum fluido por essa gacheta, ela tende sempre a vazar. Então, ela tende a vazar pelos recortes que tem na gacheta, né? Antes de contaminar o outro fluido. Então, ela tem uma dupla vedação ali contra a mistura. Então, aqui nós temos o fluxo vertical esquerdo, o fluxo vertical direito e a junta para a placa inicial final, que é aquela que não tem contato ali, então, com a parte da chapa fixa ou móvel, dependendo da montagem. Então, vamos falar um pouco sobre a pressão dos equipamentos, a montagem, as boas práticas e processo. A pressão do trocador de calor standard, normalmente ela se trabalha em média 12 bar. Já os trocadores semi-soldados, eles têm uma pressão em média de 25 bar e os trocadores brasado 30 bar. Isso são valores médios de trabalho. A temperatura do equipamento. A temperatura de trabalho, tá? Ela está limitada não pela placa em aço inox, mas sim pela temperatura da gacheta aplicada. Então, por exemplo, um fluido como vapor, ele não pode exceder os 165 graus da gacheta em EPDM. Então, o limite do trocador para esse caso seria 165 graus. Fluido. O fluido, ele tem o limitante do tipo de material, o tipo de fluido, em relação ao tipo de material da gacheta e da placa. Então, para cada tipo de fluido, a gente pode ter, conforme eu falei, para salmoura, nós teríamos que utilizar, por exemplo, já um trocador em titânio, com placas em titânio. Então, o trocador ele se limita no fluido pelo tipo de fluido que está sendo utilizado e pela temperatura e pelo tipo de gacheta. Controle de processo. Então, a Bergmann indica sempre no controle de processo válvulas de controle proporcional para aplicação em trocadores de calor, para diminuir o risco de golpe. Esses golpes eles podem ocasionar, no caso, vazamento das gachetas prematuro, ou eles podem causar fadiga nas placas em virtude dos golpes, da abertura da válvula e energia que vem do fluido. Então, sempre indicado, nesse caso, trabalhar com válvulas proporcional. A drenagem, então, a drenagem a gente sempre indica a utilização de purgadores boia, tipo boia, né? Dimensionado para que tenha um bom drenagem, uma boa drenagem, diminuindo ali o problema de alagamento do trocador, perdendo a eficiência dele. E a válvula de segurança, ela normalmente, apesar de nós termos um vaso de pressão, ele é dispensado no DNR3, então ela não é algo que seja obrigatória a utilização. Isso fica a critério da aplicação do cliente, do estudo que foi feito, do levantamento, de aplicar ou não essa válvula de segurança. Então, vamos aqui para um exemplo de vapor-água. Por que reduzir a pressão de vapor? Né? Por que fazer uma estação redutora de pressão? A gente faz a estação redutora de pressão com o intuito de diminuir a temperatura, a diferença de temperatura entre o vapor e a água.
Isso faz com que a gente tenha um melhor controle do fluido que está sendo aquecido para o processo. Então, essa diferença, quando a gente baixa essa pressão, a gente consegue ter um melhor controle ali. Outro ponto é a energia, né? Vapor a baixa pressão, ele tem um calor maior do que em alta pressão, então a gente tem um aproveitamento, um consumo menor de vapor para o mesmo volume de fluido aquecido. Então, se eu vou aquecer a 6 bar de pressão de vapor, ou 1.000 litros de água, por exemplo, eu tenho um consumo maior de vapor do que eu teria com a baixa pressão. Então, teria uma economia aí de vapor. E o custo de manutenção. Então, quando a gente fala em gachetas em EPDM, né, elas são 16 vezes menor o valor de uma Inviton. Então, o custo da manutenção também se torna bem mais barato em relação aos trocadores com gachetas Inviton. Aqui eu trouxe um cálculo, né, onde a gente vai falar um pouco sobre perda de carga, velocidade, velocidade do gap e velocidade dos canais. Eu vou começar pela perda de carga, que é o primeiro aqui selecionado em amarelo. A perda de carga que ela é importante para o bom funcionamento do equipamento. Por quê? Se ela não é considerada, cada vez tu tens uma necessidade de uma, no caso, quando tu tens já toda a parte de tubulação, toda a parte de bomba, se não considerada essa perda de carga, o que foi calculado no equipamento, automaticamente ele não estaria atendendo. Por quê? Porque tu tens uma restrição em toda a tua linha e tu não terias a vazão adequada para o processo. Então, a perda de carga tem que tomar bastante cuidado com a perda de carga do trocador, com a perda de carga de toda a linha, das curvas da linha, para que o trocador funcione perfeitamente conforme foi feito o cálculo ali do equipamento, para que ele atenda as vazões, né? Então, temos a velocidade das conexões, a velocidade da conexão, por exemplo, no vapor, a gente está falando aí em 100 metros por segundo, ela também não deve extrapolar. Se ela extrapolar essa velocidade no vapor, a gente sempre indica a utilização de um bocal auxiliar para diminuir essa velocidade, para não ter problema nos canais, no bocal de danificar. Bem como a velocidade do gap. O gap é essa parte de distribuição da placa, né? Então o fluido está passando, está entrando aqui e aqui faz a parte de distribuição para os canais. Então essa velocidade aqui no vapor é para 80 metros por segundo. Então a gente tem que tomar esse cuidado também, porque aumentando essa velocidade a distribuição depois nos canais também não vai ser correta. Além de a gente ter um problema de danificar as placas pelo cisalhamento, né, pela turbulência e tudo mais dentro do equipamento. E aqui a gente também tem o cálculo de margem, né, que a gente sempre tem uma margenzinha ali do trocador de calor para atender ali todos esses dados aqui de processo. Então, aqui nesse cálculo, a gente calculou um aquecimento de 15.000 litros de água de 25 para 90. Vamos falar então agora um pouco sobre os cuidados com o lado da água. Voltar só um pouquinho aqui, as velocidades aqui a gente falou do vapor, mas nós temos as velocidades, cuidado com a velocidade da água também, perda de carga da água também. Então, a água, por exemplo, ela tem aí uma velocidade máxima de 5 metros por segundo na conexão. Então, a gente tem que tomar esse cuidado ali para não... Deixa eu só corrigir aqui. Isso, 5 metros por segundo no fluido da água, só para não passar errado aqui na conexão. E no gap a gente tem aí
uma velocidade de 3 metros por segundo, se eu não me engano, 1 metro por segundo. 3 metros por segundo e 1 metro por segundo no canal. Então, essas velocidades na água também não devem extrapolar para não ter risco de danificar o equipamento. Agora, aqui os cuidados também no lado da água, aqui a gente tem a foto de um trocador de calor que foi vendido em pouco tempo, ele teve essa sujidade, né, no equipamento, devido à falta de algum tipo de filtro, a gente não sabe de onde é que vem esse fluido, muitas vezes vem de uma caixa da água, por exemplo, de uma torre de resfriamento que está aberta, exposta ao tempo, né? E daí vem sujidades com o vento, cai dentro dessa torre, puxa para dentro da bomba e depois acaba parando no trocador de calor. Então, a gente indica ali o cuidado com essa parte de filtro no lado da água, para não ter problema ali com o entupimento e a perda de rendimento do equipamento. O tratamento da água também é algo importante ali para se observar, tendo em vista que a água, quando não tratada, né, ou a água, quando depende da localidade, tem água que é mais dura, né, que se chama, ela acaba ocasionando aí algum tipo de deposição, algum tipo de incrustação com maior facilidade, e isso também faz com que perca a eficiência do trocador de calor. Ele acaba tendo uma troca entre a película de sujidade que tem, de incrustação, mais a placa, então a eficiência do trocador acaba perdendo. E daí o sistema de retrolavagem, a gente indica um sistema de retrolavagem para quem principalmente tem fluidos que podem ter essa sujidade, né? Então, para fazer esporadicamente, conforme o cliente vai fazer uma vez, ele vai identificar, meu equipamento não teve muita sujidade, então agora vamos fazer num período X. E assim o cliente acaba identificando o período necessário para que ele tenha essa limpeza sem o risco de danificar, sem o risco de ficar fazendo e gastando produto para fazer essa retrolavagem sem necessidade, né? Aqui a gente vai entrar um pouco agora na parte de manutenção, né, dos trocadores de calor. Então, aqui é uma plaqueta do equipamento da Berno, onde no modelo 1 aqui, a gente tem o tipo de trocador de calor a placas. Então, por exemplo, aqui estaria um BP6. Então, aqui a gente identifica que é um trocador com placas BP6. Número de fabricação. O número de fabricação, a gente consegue identificar o projeto, para quem foi vendido, quando foi vendido, qual é a quantidade de placas, se foi feita alguma alteração no projeto. Então, por aqui a gente consegue ter o histórico desse equipamento. A pressão do projeto, então, é o que é permitido para o funcionamento do equipamento. Aqui nós temos a pressão de teste, ao qual ele é submetido. A temperatura de projeto. A temperatura de projeto, ela está limitada, como eu falei antes, sobre as gachetas, né? Então, ela estaria limitada à temperatura da gacheta. Então, por aqui a gente teria o limite do equipamento. O peso dele vazio, é o peso do equipamento. A data de fabricação. E aqui um ponto bem importante, que seria a parte de aperto do equipamento. Então, aqui a gente demonstra o aperto dele, né? Então, quando a gente tem ali o aperto máximo e mínimo, seria, por exemplo, no caso, a gente faz a montagem do equipamento, ele tem as gachetas tudo nova, é um equipamento novo, a gente faz com base no aperto mínimo e faz o teste de vedação, estanqueidade do equipamento. Quando ele está estanque, né, a gente bota esse aperto mínimo ali para a estanqueidade, e depois o aperto máximo, né, para que ele não tenha problema de danificar os canais. Então, depois do aperto máximo, tá, do equipamento, às vezes o equipamento começa a vazar,
Vamos apertar, mas qual é a medida que já está esse equipamento? É bom sempre dar uma olhada na plaquinha para que não aperte muito mais do que, não mais do que o máximo permitido. Por quê? Porque se tu apertar mais do que esse máximo permitido, tu vais começar a danificar os canais do equipamento, das placas. Então, depois tu terias um problema, além de troca de gacheta, em alguns casos a troca das placas também por estarem danificadas. Aqui a gente tem uma tabelinha de manutenção de trocador calor, um plano recomendado, né? Então, a gente recomenda a troca das gachetas a cada 12 meses. A gente recomenda aqui a inspeção visual, né, do trocador de calor, de maneira geral, do equipamento todo, se ele está tendo algum tipo de vazamento, algum tipo de comportamento diferente do esperado. E daí também a manutenção preventiva, a preditiva a cada 6 meses, para dar uma conferida como é que está a parte de chapa fixa, móvel, os pés de apoio, o conjunto de barramentos, os suportes, porca, só para que não venha, por exemplo, às vezes, por um aquecimento e resfriamento, ele possa estar tendo uma elasticidade, possa estar se deformando, né? Então, a abertura do equipamento. A abertura do equipamento ela não deve ocorrer de forma desnecessária ou por curiosidade. O equipamento ele possui ali dentro dele, né, que façam as vedação, as gachetas. Essas gachetas elas são elastômeros. Esses elastômeros eles conforme eles estão apertados, eles tendem a criar vedação, muitas vezes, dependendo do tipo de fluido, quando é principalmente aquecimento e resfriamento, ele acaba até colando as placas, né, junto com a gacheta, criando ali uma boa vedação. E quando aberto, por exemplo, tu vais abrir, tu vais puxar essas placas para abrir, ele acaba muitas vezes danificando esse elastômero. Então, além de poder rachar, além de poder rasgar, e às vezes tu não tem em estoque, né? A empresa pode não ter em estoque um conjunto de gacheta, dando problema aí de uma parada inesperada aí de produção e ter um problema mais sério. Recentemente, faz 1, 2 semanas, até aconteceu o caso de uma pessoa que entrou em contato conosco, só dando um exemplo, né? Onde um colaborador de uma determinada empresa, ele abriu o equipamento por curiosidade. E esse equipamento, na verdade, não era um equipamento da Bermo, ainda que não seja, a gente tenta ajudar, mas é um equipamento desconhecido e a gente não teve como ajudar e a pessoa não sabia mais montar esse equipamento. Então, até a pessoa comentou que essa pessoa agora estava a risco, né, até por ter parado uma produção toda em virtude da abertura de um equipamento desse. Então, o procedimento de montagem eu vou mostrar aqui abaixo, nas próximas figuras. Aqui na figura 1, a gente tem o quê? A gente tem número 1, 2, 3, 4. É o que a gente indica para a abertura do equipamento. A gente não indica a abertura o que? Vou tirar a porca número 1 toda fora, depois vou tirar a número 4 toda fora. Por que não? As placas aqui dentro, elas estão comprimidas, elas estão apertadas junto com a chapa fixa e a chapa móvel. Então, quando a gente tira uma porca, um lado vai começar a se abrir e aqui tudo vai estar apertado, por exemplo. E isso pode danificar as placas, entortar as placas, pode empenar a chapa fixa, pode empenar a chapa móvel. Então, a abertura do equipamento, ela deve ocorrer a gente chama em formato de X. Abre um em cima, o outro embaixo, depois o outro em cima, o outro embaixo, e assim sucessivamente. Por exemplo, esse caso aqui temos 4, estamos demonstrando 4, mas se tivéssemos 6, então abriria um aqui, abriria outro ali, e assim por diante em formato de X, abrindo as porcas. Inicialmente, como ele está bem comprimido,
tu vais abrindo aos poucos de 10 em 10 milímetros, e conforme vai afrouxando, depois, claro, pode abrir em tamanho com a porca mais, né, 20, 30 milímetros de abertura, depois o outro lado e assim por diante. Aqui a gente tem a figura demonstrando já esse afrouxamento das placas, né, conforme eu falei ali antes. Aqui a gente já tem as barras roscadas, os fusos de aperto sendo removidos. Aqui nós temos, na figura 4, essa chapa móvel, né, que estava aqui já deslocada totalmente para a direita, podendo assim, então, começar a remoção das placas. Então, as placas elas são removidas de forma um pouco mais em diagonal, né, porque ela é encaixada em cima e embaixo ela corre sobre um trilho onde ela também é encaixada para não ter problema de uma se afastar da outra e não vedar as gachetas. Aqui vamos falar então um pouco do processo de montagem, daí a outra parte. Na figura 1 é que a gente está demonstrando, né, uma limpeza ou uma graxa quando utiliza de placas que são penduradas por trilho, né? Então, para facilitar esse movimento da placa, quando possível também, nem sempre pode ser passado, mas passar uma graxa para facilitar esse aperto. A limpeza das barras roscadas, muitas vezes o equipamento está exposto aí ao tempo, né? Então essa limpeza também é importante para fazer depois o aperto novamente. A parte de engraxar quando possível, né? Para melhorar ali facilitar a porca, né? Deslizar pela barra roscada. E aqui a gente tem os fusos de aperto sendo colocados, ou as barras roscadas, novamente no equipamento. Vejam que as placas aqui já foram alinhadas, né, já foram colocadas, todas elas foram alinhadas de forma em diagonal, entrando todas elas dentro do equipamento, e depois a gente aproxima aqui a chapa móvel das barras roscadas e começa a parte de aperto. Na mesma situação da desmontagem, inicialmente, claro, vai ter uma folga bem grande, né, apesar de estar com todas as gachetas, vai estar ainda de forma bem afastado, então pode se apertando um pouco mais, com mais milímetros ali, não tendo uma regra muito geral. Depois, conforme o equipamento vai sendo apertado, a gente normalmente costuma entre 5 milímetros e 10 milímetros fazendo esse aperto ali de ajuste fino para a medida correta do equipamento, que daí seria aqui nessa figura o aperto mínimo, né, para a vedação do equipamento, que está lá naquela plaquinha do trocador calor. Então, na figura 7 aqui, a gente demonstra como é que normalmente as placas ficam, tá? Elas formam uma colmeia, a gente chama de colmeia aqui, né? Quando elas estão colocadas, todas elas certinho. E nessa figura aqui, a gente tem, então, a placas montada incorreto. Elas estão todas na mesma posição, criando somente essa ondulação nas placas. Então, aqui, com certeza, o equipamento montado dessa forma teria um problema. Então, eu vou falar aqui um pouco sobre a parte de limpeza, né? Caso o equipamento não tenha uma CIP incorporado, né? Que seja necessária a abertura do equipamento, a gente recomenda a abertura, remoção das gachetas, a limpeza química por imersão em tanque com temperatura controlada ou limpeza mecânica levemente abrasiva sobre as placas. Depois eu vou falar um pouco sobre essa limpeza química ali, sobre o tipo de produtos, né, que pode ser utilizado. A passivação após a limpeza química e a limpeza abrasiva, teste de LP ou revelador para identificar se a placa ela tem algum tipo de microfuro, se ela teve algum tipo de dano
depois da limpeza ou até durante o processo, montagem das novas gachetas, fechamento do equipamento e o teste do equipamento. Aqui a gente está demonstrando só alguns tipos de deposição de materiais, né, algum tipo de incrustação ocasionada por algum tipo de fluido. Então, só algumas imagens. E a incrustação química, então, é a alteração química, né, no fluido que ocasionam uma camada de incrustação, seja depositada na placa. Então, ela pode ser, por exemplo, no caso de um vapor-água, né, quando tu tens aí uma deposição química, ou o aquecimento faz com que essa parte química ou essa parte de sódio, né, de sais ali da água, se incruste na placa, deixando ela dessa forma que temos aqui visto. A biológica, quando há crescimento de organismo dentro do fluido, se prendendo mesmo na parede dos trocadores de calor. Daí temos a incrustação por deposição de particulados, que se deposita devido a baixas velocidades, tensão de cisalhamento, conforme a gente falou lá sobre as velocidades adequadas para o bom funcionamento do equipamento, né? Então, por isso a gente tem que ter bastante cuidado ali na parte do dimensionamento e os dados de processo. E corrosão, uma película formada pela oxidação de material responsável pela transferência. Cria mais uma camada que dificultará a transferência de calor adequada e eficiência do equipamento. Então, e aqui entra aquela parte que eu falei ali de tu começa a perder a eficiência de transferência em virtude ali da película formada ali pela incrustação, né? Então, a limpeza química, quando utilizado uma CIP, né, a gente indica normalmente, não é uma regra geral, isso tudo pode variar de acordo com o tamanho do equipamento, porém, de maneira geral, uma velocidade ali de 1 metro por segundo, tá? 1,5 metro por segundo, ela já é adequada para fazer essa limpeza química. A escolha da solução a ser utilizada ali, então, varia muito de acordo com o tipo de incrustação. Então, é bom saber qual é o tipo de incrustação que está tendo na placa, qual é o motivo dessa incrustação. E, com base nesse tipo de incrustação e com base no material da placa, por exemplo, numa placa 316L, teria que identificar qual é o tipo de produto químico compatível e que tenha uma melhor eficiência de remoção da incrustação. Então, isso daí depende, às vezes, da aplicação, né? Então, de maneira geral, teria que ver qual é o fluido e qual é o tipo de placa também ali do equipamento. Aqui nessa placa aqui, a gente tem 3 fotos, né, onde que a gente tem vários pontos pretinhos que parecem ser sujeira. Alguns são sujeiras realmente, né, mas alguns pontos pretos aqui nessas placas, elas são, na verdade, um ataque químico, tá? Então, aqui nessa placa aqui, a gente consegue identificar que houve furo por ataque químico na placa. Então, a olho nu, às vezes a gente pensa que é uma sujeira, quando tu, por exemplo, tira uma foto e aproxima essa foto, tu acabas identificando essas corrosões na placa. Por exemplo, aqui embaixo, aqui, bem visível, aqui, ó, nós temos bem visível isso também. E aqui, nessa terceira figura, a gente tem o quê? Nós temos uma placa com a perda da resistência dela devido a um ataque químico também. Então, aqui ela rachou, perdeu a resistência dela devido a um ataque químico. Então, a princípio, o que nós tínhamos hoje para apresentar sobre as boas práticas em trocadores de calor a placa seria isso. Não sei se ficou alguma dúvida, alguma coisa que eu posso estar auxiliando vocês. Aqui tem o meu contato também para que, caso alguém tenha alguma dúvida,
possa entrar em contato por e-mail, ou até mesmo aqui pela Bermo, né, via telefone. E estou à disposição para perguntas ali que se façam necessárias por dúvidas de vocês. Também gostaria de já deixar aqui o agradecimento à presença de todos, tá? Muito obrigado por terem participado. E seria isso. Alguma pergunta? Obrigado, Isabelle, obrigado, Jorcilei. Eu que agradeço aí o tempo de vocês para poder demonstrar e falar um pouco sobre a parte de trocadores de calor aqui, sobre as boas práticas, né? Então, eu que agradeço aí a presença de todos vocês aí. Aqui temos uma pergunta do Carlos Bento. Gostaria de saber por que normalmente se utiliza válvula 3 vias ou bypass entre entrada e saída de vapor. Então, por que se utiliza válvula 3 vias ou bypass, entrada e saída de vapor? Carlos, essa 3 vias ou esse bypass, você diz na estação redutora? Oi, Carlos. Você perguntou aqui, Carlos, você gostaria de saber por que normalmente se utiliza uma válvula 3 vias, né? Ou bypass entre entrada e saída de vapor. Isso, após a saída do vapor, uma válvula 3 vias? Não saberia te responder exatamente, não vi nenhum equipamento ainda, mas eu vou levantar essa aplicação. Ô, Carlos, se tu puderes, depois eu passo para ti, ou tu puder me passar aqui por e-mail, né? Daí eu levanto esse processo certinho para ti e te respondo por e-mail, pode ser? Então tá bom. Agradeço aí a presença de todo mundo e estou à disposição ali, conforme eu falei, via e-mail ou telefone da Bermo aqui. E, Carlos, espero a sua pergunta ali para a gente tentar esclarecer via e-mail ali a tua dúvida. Tá certo, pessoal? Muito obrigado e um bom dia a todos.